A dúvida sobre a paternidade levou uma mãe a adiar o registro de nascimento do filho, mas a semelhança com o ex-namorado motivou a realização de exames de DNA para resolver a situação e garantir os direitos da criança e do pai. Em 2015, Laécio terminou um relacionamento e não imaginava que teria mais algum vínculo com a ex-namorada. Foi um relacionamento rápido. Com pouco tempo eu descobri que ela estava grávida, né? Procurei e ela falou que não, que o filho não era meu, né? Que eu podia seguir em frente a minha vida, que o filho não era meu. E só 7 meses depois, já ele nascido, que ela me procurou, alegando que eu era o pai que queria fazer o teste de DNA. E o resultado comprovou a paternidade. A criança foi registrada já com o nome do pai. Hoje a guarda é compartilhada e mesmo com a história esclarecida, Laécio se sente prejudicado por não ter vivido fases importantes do filho. A gente não teve oportunidade de escolher nome, né, de preparar um quarto, um enxoval. Poderia as coisas ser diferentes, até a questão própria de adaptação, porque para a criança é difícil também, né? No início foi bem complicado. Hoje, como ele já está com 1 aninho, né, já está melhor. E ele é a alegria da sua família? Ele é a alegria da família. Quando eu busco ele para passar assim, uns finais de semana, com a gente, é assim, um momento mágico. Lá em casa é assim, um show. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Renata Vilas Boas, que está aqui conosco hoje no estúdio. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, ser pai é um direito legítimo aí, né? A mãe tem que informar, mesmo que não tenha um vínculo mantido aí com o pai da criança, que ele vai ter um filho, que teve um filho? Bom, quando a gente pensa que é um direito dessa criança saber quem são os pais, né? E também é um direito desse pai saber que tem um filho, sim, passa a ser uma obrigação dela informar isso. Se a mãe não tiver certeza de quem é o pai, ou mesmo não souber aí quem é o pai, e informar uma outra pessoa, uma terceira pessoa, sobre que ela não tem certeza, né, que ele é o pai, afirmar isso e essa pessoa não fizer o exame de DNA e mesmo assumir essa criança, é a falsa paternidade biológica. Isso pode gerar depois uma ação na justiça? Pode gerar, como já tem gerado. A gente já tem decisão, inclusive, no âmbito do STJ, falando que se essa mulher apontar, né, esse pai e ele, na realidade, não é, então é cabível a indenização. E um pai que assumiu uma criança, depois descobriu que não é ela, ele pode negar essa paternidade? Como é que funciona isso? Se ficar demonstrado que houve o erro com relação a isso, ou seja, ele foi enganado, aí sim, ele pode entrar com a ação para que seja retirado o nome dele da certidão de nascimento dessa criança e aí, como consequência, todos os efeitos. O que eu preciso que fique claro? Porque normalmente a gente não para pensar se é ou não é o pai quando eu estou no meio de um casamento. A nossa regra é que os filhos nascidos na constância do casamento, o pai é o marido da esposa, da gestante. E aí ele vai até o cartório achando que isso é uma verdade e pode ser que lá na frente se surpreenda, né, descobrindo que não é uma verdade. Bom, e se o companheiro aí estava junto nessa situação ou de casamento ou uma união estável, né, vivendo com a pessoa, acreditou que fosse o filho e depois ele descobre que não é e já criou todo um vínculo com a criança, ele pode ter direito à visitação, direito a manter esse vínculo, o nome da paternidade, mesmo que porventura o outro pai seja informado da existência? Aí a gente tem que ver como é que isso se procedeu, porque assim, se eu descobrir isso logo a princípio, né, no comecinho, e não se estabelecer os vínculos de socioafetividade, aí ele não vai ter esse direito a essa guarda compartilhada, nem a obrigação de pagar os alimentos. Porém, se passou muito tempo e se verificou que se estabeleceu esse vínculo entre essa criança e esse pai, que não é o biológico, é o pai registral, a gente pode pensar aí numa filiação socioafetiva e vou falar em multiparentalidade, porque aí entra o pai biológico e o pai socioafetivo. Esse pai pode até pedir a guarda da criança, porventura, se ele, mesmo não sendo pai biológico? Pode acontecer. A gente pode falar numa guarda compartilhada a 3, né? Então, seriam os 2 pais, o socioafetivo e o biológico e a mãe, né? Ou, dependendo do caso concreto, eu posso ter uma guarda unilateral só com esse pai, que seria o socioafetivo. Como é que funciona essa multiparentalidade para efeitos documentais, né? No registro da criança, por exemplo, pode constar o nome de 2 pais?
Poderá constar. Aí eu tenho que ver a realidade, né, dessa criança. Se a gente tem, então, o pai biológico e eu tenho um pai socioafetivo, nada impeça que se ingresse em juízo e faça esse pedido. E aí, o que o Poder Judiciário vai fazer? Vai verificar qual é realmente a situação fática daquela criança. Se existe essa vinculação socioafetiva, se tem o pai biológico, e aí o documento vem com o nome de 2 pais e a mãe. E a partir do registro desse nascimento, por exemplo, se o pai que descobriu que não era o pai biológico, na verdade, quiser retirar o nome do documento, se faz uma nova certidão de nascimento? Pode ser feito. Ele vai ingressar em juízo e vai pleitear essa retirada. Ele sai, então, do documento dessa criança. O que a gente precisa, então, verificar é se ele realmente sabia que não era o pai ou que era o pai. Eu preciso ter essa diferença. Porque o que a gente tem? Esse homem assumindo essa paternidade, mesmo sem sabendo que não era o pai, ele vai lá e fala assim, não, é o filho da minha esposa, então eu vou assumir que eu sou o pai. E ele fala isso, ele declara isso em cartório, consciente de que não é o pai biológico. Nesse caso, o entendimento dos tribunais é no sentido que você não vai alterar essa documentação. Agora, aquele homem que foi até o cartório, mas ele foi enganado, ele acreditava que efetivamente era o pai biológico e que posteriormente ele veio a descobrir que não é o pai biológico, esse é o entendimento é que, em razão do erro existente, é possível retirar, então, o nome dessa criança, na certidão de nascimento dessa criança, o nome desse pai. Tá ótimo, doutora. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com Renata Vilas Boas, que conversou com a gente a respeito de como funciona a multiparentalidade e também como retirar ou colocar o nome na certidão de nascimento, em caso de se descobrir a paternidade. Obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Até uma próxima.